Crescer numa cidadezinha da área rural significava que a vida era bastante simples e direta para mim e meu irmão mais velho, Pedro. Éramos uma família que se mantinha unida em todas as circunstâncias, um princípio incutido por nossos pais desde o início. Nossa casa não era lá grande coisa, uma fazenda modesta com a pintura descascando e o assoalho rangendo, mas era preenchida com amor e risadas, tornando-se um santuário para nós. Nosso pai era um homem de poucas palavras, preferindo deixar suas ações falarem por ele, trabalhava nos campos do amanhecer ao anoitecer, com as mãos tão ásperas quanto a terra que cultivava. Nossa mãe, por outro lado, era o coração da nossa casa. Sua risada era contagiante e ela tinha um jeito de fazer até as refeições mais simples parecerem banquetes gourmet. Pedro sempre foi o competitivo, sempre buscando ser o primeiro, seja chegando à mesa de jantar ou terminando as tarefas. Ele se gabava com um sorriso largo no rosto, seus olhos brilhando com travessura. Só porque você trapaceia, eu retrucava, com as mãos nos quadris, tentando parecer irritada, mas falhando miseravelmente. Nós discutíamos de vez em quando, mas era tudo em tom de brincadeira. A escola foi uma experiência variada para nós. Eu amava aprender, absorvendo conhecimento como uma esponja, enquanto Pedro se interessava por qualquer coisa que não envolvesse ficar sentado por muito tempo. Durante esses anos formativos, percebi que queria algo diferente para mim. Eu amava nossa casa, mas ansiava por ver o que havia além dos campos e cercas que compunham nosso mundo. A faculdade foi minha chance de explorar e crescer. Quando a carta de aceitação chegou, foi um momento de emoções misturadas. Minha mãe estava nas nuvens, orgulhosa como nunca, enquanto meu pai me deu um de seus raros sorrisos, seus olhos dizendo que sua boca não podia. Pedro, porém, era mais difícil de decifrar. Você tem certeza disso, Eduarda? Ele perguntou uma noite enquanto estávamos na varanda, vendo o sol se pôr no horizonte. Sua voz era áspera, as palavras carregadas de preocupação não dita. Sim, tenho, respondi, minha voz firme, mas meu coração acelerado. Eu preciso ver o que há lá fora, sabe? Pedro assentiu, o silêncio se estendendo entre nós. Só não esqueça de onde você veio, tá bom? Esses campos, esta casa, fazem parte de quem você é. Não vou esquecer, eu prometo, assegurei-lhe, sentindo o peso de suas palavras em meus ombros. Era uma promessa que eu pretendia cumprir, não importa quão longe eu fosse. A faculdade foi um turbilhão de estudos e novas liberdades, um contraste gritante com a vida que eu havia deixado para trás. Ao me formar, a ideia de retornar àquela vida rural simples foi ofuscada pelas oportunidades que surgiam na cidade. Aceitei um emprego e me instalei na casa da minha avó, um lugar aconchegante que parecia um pedaço de lar no meio do caos urbano. Os Ferreira, um casal idoso com corações tão vastos quanto os campos de volta em casa, moravam ao lado da casa da minha avó, que agora eu chamava de minha. Sua neta Lília morava com eles, uma garota da cidade até o último fio de cabelo, seu mundo parecendo um universo à parte do meu. O romance repentino entre Pedro e Lília nos pegou de surpresa, especialmente a mim. Eu queria ficar feliz por eles, de verdade, mas Lilian e eu, nós éramos como óleo e água desde o começo. Numa noite, durante o jantar em família que organizei na casa da minha avó, a tensão chegou ao ponto de ebulição. Eu tinha passado horas preparando a refeição, ansiosa para trazer um pedaço do lar para a cidade. A mesa estava posta, a comida disposta, um banquete a qualquer padrão, ou assim eu pensava. O que é isso? Perguntou Lilian, olhando o banquete com uma mistura de curiosidade e desdém. É o jantar, disse eu, tentando não demonstrar minha irritação. São receitas da mamãe, pensei que seria bom ter um gostinho de casa. Pedro se deliciou, elogiando os sabores, mas Lilian mexia a comida no prato, mal dando uma mordida. É pitoresco, ela finalmente disse, com um tom que implicava tudo, menos isso. Apertei a mandíbula, sentindo a irritação crescer. Pitoresco, ecoei, com a voz mais afiada do que pretendia. É comida caseira, comida de verdade, não algum prato caro de restaurante chique. Pedro me lançou um olhar, um apelo silencioso para manter a paz, mas eu já não me importava. Qual o problema, Lilian? Não é do seu gosto? Lilian pousou o garfo, os lábios uma linha fina. Eu prefiro comida com um paladar mais refinado, disse ela, cada palavra transbordando condescendência. A refeição terminou em silêncio constrangedor, as palavras não ditas pesando entre nós.
Ficou claro que Lilian e eu éramos de mundos diferentes, e nenhuma de nós estava disposta a diminuir essa distância. A vida tinha um jeito de lançar surpresas, mas nada poderia ter me preparado para a notícia que interrompeu o fluxo ordinário dos meus dias. O Sr. Ferreira, avô de Lilian, havia sofrido um grave acidente de carro. Lembro-me de estar na cozinha quando Pedro ligou, sua voz carregada de emoção. Eduarda, é o Sr. Ferreira. Ele não resistiu, disse Pedro, a voz embargada. Meu coração afundou e, por um momento, fiquei sem fala. O Sr. Ferreira tinha sido como um segundo avô para mim, sempre ali com uma história ou uma piada, seus olhos brilhando de alegria. Precisamos estar lá para a Sra. Ferreira. Ela está sozinha agora, finalmente disse, minha voz mal ultrapassando um sussurro. Pois é, o funeral é amanhã. Pode acreditar, assim, de repente, ele se foi, respondeu Pedro, a dor em sua voz espelhando a minha. O dia do funeral foi um borrão, uma procissão de rostos e condolências que pareciam se misturar num véu de tristeza. A casa dos Ferreira, normalmente um farol de calor e risadas, parecia fria e vazia, o ar pesado com a perda. A Sra. Ferreira, a rocha de sua família, parecia pequena e frágil, seus olhos perdidos na tristeza. Mas o que me chocou foi a corrente subterrânea de conversas que nada tinham a ver com luto ou perda. Ouvi dizer que ele deixou tudo para ela, sussurrou um parente distante para outro, sem se dar ao trabalho de abaixar a voz. Sim, mas o que vai acontecer agora? Quem vai cuidar de tudo? Veio a resposta, impregnada de ganância, não de preocupação. A audácia de tal conversa no momento desses me fez ferver o sangue. Não havia respeito pelo homem que acabará de falecer, pela mulher que perderá seu companheiro de tantos anos? Foi então que Lilian me encontrou, sua expressão uma de irritação, não de tristeza. Eduarda, o que você está fazendo aqui? Você não é da família, talvez seja a hora de você ir embora, disse ela, suas palavras afiadas e indesejadas. Olhei para ela, incrédula. Estou aqui para apoiar a Sra. Ferreira, como todos os outros, ou pelo menos era o que eu pensava que todos nós estávamos aqui para fazer, respondi, minha paciência se esgotando. Lilian debochou, revirando os olhos. Por favor, como se você estar aqui fizesse alguma diferença. Apenas vá embora, Eduarda. Com o coração pesado, decidi ir embora, não querendo causar uma cena, mas enquanto me afastava, os pedaços de conversa sobre bens e heranças continuavam a ecoar em meus ouvidos, um lembrete pungente da ganância que muitas vezes se escondia logo abaixo da superfície dos laços familiares. No dia seguinte ao funeral, meu telefone tocou, cortando o silêncio da minha casa. O visor mostrava o número da Sra. Ferreira. E ela atendia, a voz de Sra. Ferreira soava distante e fria, como se uma cortina invisível tivesse sido erguida entre nós. Aquele calor familiar havia se dissipado, deixando um vazio que pesava tanto quanto o silêncio que agora nos cercava. Eduarda, querida, você poderia vir aqui? Eu preciso conversar com alguém. A voz de Sra. Ferreira tremia na linha, sua força usual enterrada sob camadas de tristeza e cansaço. Claro, Sra. Ferreira, estarei aí imediatamente, respondi, meu coração doendo pela mulher que de repente se encontrava sozinha no mundo. Chegando à sua porta, fui recebida por uma visão que puxava meu coração. Sra. Ferreira estava lá, uma sombra de seu antigo eu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sem uma palavra, ela me conduziu para dentro, até a sala de estar, onde tantas memórias de nosso bairro haviam sido criadas. Obrigada por vir, Eduarda. Parece que você é uma das poucas que realmente se importa, ela começou, sua voz entrelaçada com uma tristeza que ressoava profundamente em mim. É para isso que servem os vizinhos, Sra. Ferreira. Como você está se segurando? Perguntei, embora a pergunta parecesse inadequada diante da magnitude de sua perda. Ela suspirou, uma exalação longa e cansada que parecia carregar o peso do mundo. Tão bem quanto se pode esperar, eu suponho. Mas não é só solidão, Eduarda. É tudo mais. Os abutres circulando, se é que você me entende. Assenti, compreendendo muito bem o lado feio da natureza humana que a tragédia muitas vezes revelava. Eu ouvi algumas conversas, admiti, meu tom sombrio. As pessoas podem ser tão cruéis, tão gananciosas. Sim, elas podem, e são, Sra. Ferreira interrompeu, suas palavras afiadas com uma amargura que me surpreendeu. Mas não é por isso que eu te chamei aqui,
Ela fez uma pausa, reunindo seus pensamentos, e quando continuou, sua voz era mais firme, imbuída de uma resolução que desmentia sua aparência frágil. Meu marido deixou tudo para mim, Eduarda. A casa, as economias, tudo. E agora todos estão de olho no que acham que lhes é devido. Estendi a mão, colocando-a confortavelmente sobre a dela. Mas é seu direito, senhora Ferreira. Ele queria que você tivesse isso. Sim, ele queria, e eu pretendo honrar seus desejos. Mas, Eduarda, há algo mais. Ela hesitou, seu olhar se fixando no meu, um apelo silencioso por compreensão. Preciso de alguém em quem possa confiar, alguém fora dessa loucura, e eu acho que essa pessoa é você. Antes que eu pudesse responder, o som da porta da frente batendo ecoou pela casa, e passos se aproximaram. Lilian apareceu na porta, os olhos se estreitando ao pousarem em mim. O que você está fazendo aqui? Ela exigiu, seu tom frio como gelo. Eu só estava verificando como a senhora Ferreira estava, respondi, minha paciência se esgotando diante de sua hostilidade constante. Lilian debochou, descartando minhas palavras com um aceno de mão. Bem, você já verificou. Agora saia, temos assuntos de família para discutir. Senhora Ferreira se levantou, sua estatura pequena, mas sua presença comandante. Lilian, Eduarda está aqui porque eu a convidei. Ela tem sido mais família para mim ultimamente do que meu próprio sangue. A tensão na sala era palpável, o impasse entre a viúva enlutada e a nora intitulada. Mas, antes que a situação pudesse escalar ainda mais, decidi tomar o caminho mais alto. Eu vou, senhora Ferreira, mas por favor, me ligue se precisar de qualquer coisa mesmo, disse eu, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Nos 6 meses seguintes ao confronto desconfortável na casa de senhora Ferreira, minha vida pareceu voltar a uma semelhança de normalidade, pelo menos na superfície. As visitas antes frequentes à casa de senhora Ferreira cessaram quase totalmente. Quando tentei ligar para Pedro, fui recebida com o tom frio e impessoal de uma linha desligada. Enquanto isso, Pedro e Lilian se tornaram figuras distantes, suas vidas avançando sem sequer um olhar para trás em minha direção. Pedro chegou ao ponto de me dizer para não ligar mais, um pedido que doeu mais do que eu gostaria de admitir. Certa noite, vi senhora Ferreira e Lilian perto da minha casa. O estado de senhora Ferreira me chocou, a mulher vibrante e cheia de vida que eu lembrava tinha sido substituída por alguém muito mais frágil, seu rosto pálido e seu corpo parecendo pesar mais do que apenas pela idade. Senhora Ferreira, o que aconteceu? Você está bem? Perguntei, minha preocupação aumentando ao vê-la. Lilian, sempre a guardiã, foi rápida em responder. Estamos fazendo algumas reformas na casa, vai ficar muito empoeirado e não quero que a vovó respire tudo isso. Pensei que ela poderia ficar com você por um tempo. Seu tom sugeriu que isso era mais uma imposição do que um pedido. Apesar da surpresa, não hesitei. Claro que ela pode ficar aqui o tempo que precisar, disse, voltando-me para a senhora Ferreira com um sorriso tranquilizador. Lilian não perdeu tempo. Quase imediatamente, ela trouxe algumas pequenas malas contendo os essenciais de senhora Ferreira. As reformas devem levar apenas alguns meses. Eu te ligo quando tudo estiver pronto para ela voltar, disse ela, sua voz carregando uma finalidade que sugeriu que o assunto não estava aberto a discussões. No momento em que senhora Ferreira cruzou o limiar da minha casa, algo mudou. Não foi apenas uma mudança física de um lugar para outro, era como se ela estivesse saindo de uma sombra que a mantivera cativa por tempo demais. Quando ela se sentou, a represa se rompeu e suas lágrimas fluíram livremente, cada uma delas um testemunho das lutas silenciosas que ela havia suportado. Envolta em um abraço, a voz de senhora Ferreira estava abafada, mas suas palavras foram claras o suficiente para me arrepiar. Eu estive vivendo como uma prisioneira, Eduarda. Não podia sair sem pedir, como se fosse uma refém na minha própria casa. Noite após noite, aquelas festas, o barulho, e não há reformas, nenhuma, é tudo uma farsa. Lilian quer que eu vá embora. Ao ouvir suas palavras, meu coração afundou. Senhora Ferreira, a mulher que sempre me saudava com um sorriso, estava sofrendo em silêncio, atormentada no que deveria ter sido seu santuário. Isso é inacreditável, eu disse, a raiva fervilhando sob meu choque. Devemos chamar a polícia, senhora Ferreira. Eles precisam saber sobre isso. Mas ela balançou a cabeça, um brilho determinado em seus olhos cansados.
Não, querida, eu tenho um plano, um melhor, mas preciso da sua ajuda. Você pode ligar para o meu advogado? Peça para ele vir aqui. Sua solicitação me pegou de surpresa, mas eu assenti. Claro, claro, vou ligar para ele agora mesmo. Como prometido, entrei em contato com o advogado dela, um homem em quem Senhora Ferreira confiava há anos. Quando ele chegou, ofereci-lhes privacidade, me afastando enquanto eles mergulhavam em discussões das quais eu não participava. Embora a conversa murmurada fosse inaudível, era um sinal claro de que as engrenagens da justiça começavam a girar. Meses se passaram desde que Senhora Ferreira se mudou para minha casa, e as supostas reformas em sua casa não mostravam sinais de progresso. O silêncio por parte de Lilian era ensurdecedor, e minha paciência estava se esgotando. Senhora Ferreira, apesar de toda a sua gratidão por meu abrigo, carregava uma tristeza nos olhos que falava volumes sobre o peso da situação sobre ela. Numa noite, enquanto estávamos sentadas na sala de estar, um raro momento de paz nos envolvendo, decidi que era hora de enfrentar o problema. Senhora Ferreira, algo não está certo. Não tivemos notícias de Lilian e sua casa parece intocada. Você tem certeza de que realmente há reformas acontecendo? Perguntei, a preocupação evidente em minha voz. Ela suspirou, um som profundo e cansado que parecia carregar o peso de suas preocupações. Tenho minhas dúvidas, querida, mas o que posso fazer? Sou apenas uma velhinha, e eles deixaram claro que não sou bem-vinda na minha própria casa. Suas palavras despertaram algo dentro de mim, uma determinação feroz que eu não sabia que possuía. Bem, eu não vou apenas sentar e assistir isso acontecer. É hora de descobrirmos o que realmente está acontecendo, declarei, minha resolução se fortalecendo. No dia seguinte, fui até a casa de Senhora Ferreira. O cenário que me recebeu foi exatamente como eu temia. A casa estava silenciosa, sem trabalhadores à vista e sem sinais de quaisquer reparos em andamento. Justamente quando eu estava prestes a ir embora, Lilian e Pedro chegaram de carro. A expressão no rosto de Lilian, ao me ver, era uma mistura de surpresa e irritação. Eduarda, o que você está fazendo aqui? Espionando a gente agora? Lilian disparou, com um tom acusatório. Não estou espionando. Estou procurando respostas. Senhora Ferreira merece saber o que está acontecendo com a casa dela, retruquei, perdendo a paciência. Pedro, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Olha, Eduarda, isso não te diz respeito. Deixa pra lá. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Não me diz respeito. Senhora Ferreira está morando comigo porque vocês dois afirmaram que a casa dela precisava de reparos, mas eu não vejo nenhum reparo acontecendo. Lilian revirou os olhos, claramente não impressionada. Bem, os planos mudaram. Decidimos fazer os reparos mais tarde. A vovó pode ficar com você um pouco mais. Isso não é decisão sua. É a casa dela, a vida dela. Você não pode apenas acomodá-la porque é conveniente para você, rebati, a raiva fervendo dentro de mim. Pedro deu um passo à frente, tentando mediar a situação. Eduarda, vamos acalmar e conversar sobre isso. Não queremos causar uma cena. Uma cena? Vocês é que estão fazendo uma cena da vida dela. Não vou ficar parada e assistir vocês tratarem a Senhora Ferreira dessa maneira, declarei, mantendo minha posição. A conversa foi e voltou, mas minha decisão estava tomada. Senhora Ferreira já havia passado por suficiente, e era hora de alguém defender seus direitos. No dia seguinte, meu telefone tocou, o nome de Lilia aparecia na tela e um nó se formou em meu estômago antes mesmo de eu atender. O que ela pediu em seguida me chocou profundamente. Olha, preciso de um favor, um grande favor. Confirme que a vovó perdeu a capacidade mental, sabe, que ela precisa ser internada. Eu faço valer a pena, 10.000, a voz de Lilia era toda negócios, fria e calculista. Senti meu sangue ferver. Você está louca? Você acha que eu venderia a Senhora Ferreira assim, por dinheiro? Estava fervendo de raiva, mal contendo meu furor. Só pense nisso, tá? É dinheiro fácil, ela insistiu, claramente não entendendo a gravidade de seu pedido. Pense nisso, não. Você escuta, e escuta bem. Isso é doentio, Lilian.
Nunca mais me peça para fazer algo assim, nunca mais, respondi, minhas palavras carregadas de nojo. Encerrei a chamada, minhas mãos tremendo de raiva. Como ela poderia? Como alguém poderia ser tão insensível? Quando contei à senhora Ferreira sobre a ligação, eu esperava raiva, talvez choque, mas ela apenas assentiu, sua expressão resignada. Não estou surpresa, querida. Já estava claro para mim há algum tempo. Eles me veem como nada mais do que um incômodo, um obstáculo para a ganância deles. Sua calma diante de tal traição era ao mesmo tempo desoladora e enfurecedora. Eles não merecem você, senhora Ferreira, nem um pouco, disse eu, minha voz carregada de emoção. Está tudo bem, Eduarda. Eu já fiz as pazes com isso. Na verdade, já tomei medidas para garantir que eles não possam me prejudicar mais, ela revelou, um toque de desafio em seu tom. O que você quer dizer? Perguntei, curioso apesar do peso no meu coração. Transferi tudo, minha casa, minhas economias, tudo para você. Deixei apenas o suficiente para me manter em uma casa de repouso agradável, uma que eu mesma escolhi. Mas, depois do que Lilian tentou fazer, talvez eu tenha apressado essa decisão, explicou ela, seus olhos buscando compreensão nos meus. Fiquei atônita. Senhora Ferreira, por que eu? Você mal me conhece. Porque você me mostrou bondade quando eles mostraram ganância. Você me ofereceu um lar quando eles tentaram tirar o meu. Você é minha família agora, Eduarda, em todos os sentidos que importam, disse ela, sua voz firme e sincera. O peso de suas palavras, de sua confiança, era avassalador. Você não precisa ir para nenhum lar, não se não quiser. Fique aqui comigo. Vamos resolver isso juntas, ofereci, mais determinada do que nunca a protegê-la. Senhora Ferreira sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Eu gostaria muito disso, querida. Obrigada. No dia em que Senhora Ferreira me pediu para reunir todos os seus parentes no escritório do advogado, eu sabia que estávamos à beira de uma mudança sísmica. Enviei os convites, incluindo para meu irmão Pedro e sua esposa Lília, cujas ações haviam precipitado toda essa situação. Quando entramos no escritório do advogado, o ar estava carregado de tensão, daquelas que se pode cortar com uma faca. Senhora Ferreira, frágil mas feroz em sua determinação, segurou meu braço, buscando força em minha presença. Uma vez que todos estavam sentados, o advogado começou, mas foi Senhora Ferreira que tomou o controle da sala. Convoquei todos vocês aqui para anunciar minha decisão, começou ela, sua voz mais forte do que eu ouvirá em meses. Nos últimos anos, vi as verdadeiras cores, o cuidado retido e a ganância correr solta nesta família. Houve uma mudança audível na sala, desconforto e negação se misturando no ambiente carregado. Decidi deserdar minha filha, meu filho e meus netos, continuou ela, cada palavra deliberada, seu olhar inabalável. A única pessoa que me mostrou bondade e decência foi Eduarda. Ela é minha herdeira. Os rostos de Pedro e Lília se tornaram um tom de vermelho que eu nunca havia visto antes, sua indignação palpável. Murmúrios de incredulidade e raiva borbulharam entre os parentes, mas Senhora Ferreira não havia terminado. Além disso, exijo compensação financeira de Lília e Pedro pelo estresse que causaram e que desocupem minha casa imediatamente, acrescentou ela, o advogado ao lado acenando em acordo. Você não pode fazer isso conosco, sua família, gritou Lília, sua voz aguda de desespero. Família, ecoou Senhora Ferreira, uma risada amarga escapando de seus lábios. Isso é o que família faz? Não. Eduarda me mostrou mais compaixão e respeito do que qualquer um de vocês. O advogado, percebendo que a situação estava se descontrolando, interveio. Se não pudermos proceder civilizadamente, não hesitarei em chamar as autoridades, advertiu, sua voz um calmo no meio da tempestade. Bem, nós apenas saímos depois de Senhora Ferreira e eu termos passado 1 ano e meio como mais do que vizinhas, mas como família. Sua saúde piorou, foi um golpe duro vê-la enfraquecer, passando seus últimos dias no hospital. Eu estava lá o quanto podia, segurando sua mão, falando sobre tudo e nada, tentando oferecer conforto diante do inevitável. 1 semana após uma dessas visitas tranquilas, ela faleceu. Encarreguei-me de organizar uma despedida adequada para ela. Apesar de ter entrado em contato com todos os seus parentes através do advogado, o dia do funeral chegou e se foi sem que nenhum deles aparecesse para prestar homenagens. No dia do funeral,
Meu telefone tocou e era Lilia, a voz do outro lado soando desesperada e derrotada. Eu não sei como dizer isso, mas estamos em uma situação difícil. Pedro perdeu o emprego e estamos atrasados em tudo. Podemos morar na casa. Não temos mais para onde ir. Sua solicitação me deixou em uma situação difícil, emoções e memórias colidindo como um trovão. Lilia, você sabe que nunca foi minha decisão a tomar. Senhora Ferreira deixou suas escolhas claras, e elas eram sobre mais do que apenas um teto sobre a cabeça. Era sobre respeito, amor, algo que todos vocês parecem ter esquecido. Mas somos família, ela protestou fracamente, o argumento soando vazio até para os próprios ouvidos. Família, ecoei a palavra, amarga na minha língua. Família não faz o que vocês fizeram. Ela precisava de vocês e vocês viraram as costas. Vocês fizeram sua escolha, Lilia, agora vocês têm que viver com ela. Encerrando a chamada, senti uma mistura de raiva e tristeza. Não era apenas sobre a casa ou o dinheiro, era sobre os valores que Senhora Ferreira defendia, as lições que ela me ensinou sobre bondade, integridade e defender o que é certo.